Pois é, a Escola Nacional de Seguros investiu mais de R$ 1 milhão em uma nova plataforma para o seu ensino à distância. A partir de janeiro de 2014, os cursos nessa modalidade estarão hospedados em um sistema ainda mais robusto, com conteúdo amigável, e-books e videoaulas que permitirão maior interação entre alunos e escola. Vocês podem obter mais informações através do site www.funenseg.org.br/EAD. Melhorar os canais de relacionamento com o cliente, aumentar a oferta de produtos e transformar dados em informações são alguns dos desafios dessa nova mídia utilizada pelo mercado segurador. O tema do próximo painel é distribuição canais digitais. Palestrante convidado, eu peço para vir ao palco o jornalista Etevaldo Siqueira. Por favor, Etevaldo. Convido para atuar como mediador Antônio Penteado Mendonça. Por favor. Teremos também como debatedores Eugênio Liberatori Velasquez, diretor da Bradesco Seguros. Gilberto Lourenço da Aparecida, diretor comercial da Brasilcap Capitalização. Marco Antônio Antunes da Silva, vice-presidente de operações da Sul América, Companhia Nacional de Seguros. E completando o nosso quadro de debatedores, senhor Rafael Rosas, superintendente de marketing, diretor da Mongeral Aegon. Eu passo, então, a palavra ao mediador Antônio Penteado Mendonça. Bom, boa tarde a todos. Eu sei que a primeira palestra depois do almoço é sempre uma coisa mais complicada. Há forças diabólicas que impedem uma concentração maior, mas o tema é altamente relevante. E na semana passada eu estive no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros. Foi um tema que foi bastante conversado. Dizer, todo mundo tem um certo medo do que é informática e o que é venda digital e relacionamento digital. Eu acho que nós vamos perder muito desse medo hoje, porque o Etevaldo Siqueira, não é porque ele escreve domingo e eu escrevo segunda-feira no Estadão que eu vou elogiar ele, mas ele é o papa desse assunto. Então, Etevaldo, por favor, a palavra é sua. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, dizer da alegria de estar aqui, rever amigos e poder abrir um pouco o debate sobre os aspectos mais importantes desse impacto da revolução digital, tão bem apresentado aqui nesta manhã, pelo companheiro e professor da USP. E o meu aspecto fundamental é relacionar essa tecnologia com todos os aspectos principais, realmente, dos negócios de uma maneira geral, da gestão empresarial e, particularmente, do tema central daqui, distribuição em canais digitais, aspectos que serão explorados, evidentemente, na fase dos debates aqui. Eu vou procurar compactar a minha apresentação para abrir mais tempo para debates. Tá? Então, foi muito bem apresentado de manhã, realmente foi a melhor antecipação do cenário da revolução digital que poderia anteceder o assunto, realmente o foco da minha apresentação. Nós vivemos num mundo digital, quer dizer, todas as formas importantes hoje de comunicação, realmente de processamento de dados, de processamento do conhecimento, de armazenamento, se tornaram formas digitais. Seja o computador, as telecomunicações, todos os dispositivos pessoais hoje, a internet que faz a grande revolução, os CDs, a música MP3, sistema de armazenamento, tudo isso que vocês têm como ferramentas praticamente diárias
não só do ponto de vista pessoal, mas também corporativo, administrativo e cultural. Vejam agora que nós estamos sendo movidos hoje por 10 alavancas, e isso aqui daria realmente um cenário de discussões por uma semana, se nós quiséssemos aprofundar o impacto de cada uma dessas alavancas, como a microeletrônica, que é a grande alavanca que revolucionou esse mundo digital do ponto de vista do hardware, quer dizer, dos componentes físicos. Os computadores como a grande ferramenta de processamento do conhecimento, quer dizer, o software como sistemas que armazenam procedimentos inteligentes e que realmente dão ao computador a possibilidade de fazer tudo o que nós vemos de mais admirável. A internet que chegou a conectar bilhões de computadores no mundo, os satélites tornando hoje realmente o mundo cada vez menor, o que era uma ficção em 1945, quando Arthur Clarke escreveu o primeiro artigo propondo um sistema mundial de comunicação via satélite, se tornou realmente corriqueiro, diário, cotidiano na nossa vida. O sistema de redes, o que nós chamamos aí de networking, quer dizer, permite hoje que se interliguem todas as redes. No passado, no mundo analógico, eram redes completamente isoladas e estanques. Uma coisa era a rede telefônica, outra a rede telegráfica, a rede de rádio e assim por diante. A rede de telecomunicações mundiais, que era cabo submarino, realmente, ou, no máximo, micro-ondas analógicas. Tá? E nós temos hoje avanços extraordinários como as fibras ópticas, tá certo? Fibras ópticas que a população de Brasília utiliza intensamente e nem percebe, porque são, em geral, subterrâneas daqui, tá certo? Eu, felizmente, tenho acesso à internet por uma fibra óptica que me dá a velocidade média de 40 megabits por segundo. Né? Eu vivo num ambiente tecnológico, pelo menos no meu home office, na minha casa, no meu escritório, um ambiente que eu chamo de coreano, tá certo? Que a média da Coreia é de 40 megabits por segundo, quando no Brasil é inferior a 2 megabits como média nacional. Mas nós chegaremos lá. Tá? Nós temos a nuvem, a computação em nuvem, que decorre dessa capacidade de armazenamento em massa, e nós podemos ter todo o conteúdo da informação, do conhecimento, em lugares remotos e que nós não necessariamente precisamos carregar ou em HDs externos ou no próprio HD dos computadores ou dos dispositivos pessoais. A mobilidade, que é a revolução extraordinária. Eu vou fixar apenas alguns dados depois para voltar à questão da mobilidade. E a convergência, que fundiu 3 universos que vocês veem aí. Nós temos à esquerda o computador, à direita as telecomunicações e no alto do triângulo nós temos o conteúdo, tá certo? Isto fez com que as próprias empresas setoriais se organizassem mais próximas do computador para processar dados, ou mais próximo das telecomunicações para transmissão dos dados, ou mais próximo do conteúdo, quando conteúdo de informação, e lá estão todas as atividades que produzem conteúdo. Comunicação social, o rádio, a televisão, as atividades editoriais. Evidentemente, nós não separamos mais, o processo de convergência se tornou muito grande. Vejam o impacto que teve, por exemplo, o desenvolvimento da microeletrônica. Eu estou dando um exemplo aí. O professor Antônio Zufo, José Antônio Zufo, da Politécnica, fez esse gráfico mostrando o que ocorreu com a evolução do primeiro chip de memória. O primeiro chip de memória que surgiu em 1970
e que armazenava 1 kilobyte, tá certo? Significa 1000 bytes, tá certo? 15 anos depois, a tecnologia dá um salto de 1000 vezes mais e nós vamos para 1 megabyte, 1 milhão de bytes armazenados ali. Mais 15 anos, nós passamos de 1985 para do ano 2000, em que nós temos 1 gigabyte. Portanto, no começo da década passada, nós estávamos em 1 gigabyte como limite máximo de armazenamento em uma pastilha de silício ou coisa equivalente. No ano de 2010, nós já demos um salto para 1 terabyte. Provavelmente vocês já têm computadores que armazenam muitos terabytes, tá certo? E até o ano 2020, nós vamos para os petabytes. Se nós olharmos, passamos de 1000 para 1 milhão de bytes com o megabyte, para 1 bilhão com o gigabyte, para 1 trilhão agora com o terabyte, e vamos a 1 quatrilhão de bytes até 2020. Essa capacidade de armazenamento revolucionou de tal maneira que o custo de 1 megabyte por mês, que era mais de $200 em 1970, caiu a um valor que nós não temos a unidade. Seria 1/100º do centavo de dólar, tá certo? Então, nós dizemos que o custo de armazenamento tende a zero, quer dizer, o custo operacional. Isto revolucionou a tecnologia. E aqui estão algumas unidades que foram criadas para medir a informação. O kilobyte, como eu já disse, mega, gigabyte, terabyte, petabyte. Na próxima década, nós vamos dar o salto de petabyte para exabyte. Tá certo? Só para dar uma ideia, com 1 exabyte, vocês armazenam toda a história do país em termos de comunicação. Tá certo? Tudo que os jornais publicaram, todos os livros, todos os filmes, né, todas as imagens de cinema, tá certo? Vão caber, realmente. Imagine o poder de armazenamento e o que isso significa realmente na vida humana. Tá? Agora, vamos descer agora ao nível do cotidiano, do que está ocorrendo hoje e que está quebrando todos os paradigmas. Se nós analisarmos, por exemplo, o que fez a internet, por exemplo, aqui são 4 forças simultâneas. Esse conceito foi desenvolvido pelo Gartner Group. Gartner é uma das maiores consultorias de tecnologia da informação do mundo, não tem nenhum caráter comercial, não está ligado a um fabricante, mas para apresentar estudos, pesquisas que são totalmente isentas do ponto de vista do comercial. Eles criaram para mostrar que as empresas estão vivendo hoje, e a empresa que não está ciente do impacto dessas 4 forças, ela está condenada realmente a enfrentar problemas muito sérios, que nós dizemos que é o problema da quebra de paradigmas. É viver num mundo do passado tecnológico, quando o mundo do presente exigiria novas atitudes, novas estratégias. Então, nós temos aí as redes sociais, tão bem exploradas na palestra anterior, tá certo? Mas eu vou focalizar, além dela, a questão da mobilidade, a questão da nuvem, como computação em nuvem, tá certo? Cloud computing, né? E a questão da informação no conceito da própria internet ou do Big Data, que é a soma de todos os dados, voz, dados, imagens, gráficos, textos, tudo digitalizado, porque tudo se transforma numa unidade básica que nós chamamos de bits. Bits, quando se aglomeram em 8 bits, formam 1 byte. Da mesma maneira que eu tenho no alfabeto uma letra e depois eu tenho uma palavra, a soma de 8 letras digitais forma uma palavra chamada byte.
e daí temos todas as demais unidades. Quando nós, na teoria da informação, nós usamos 7 bytes de conteúdo e 1 de endereçamento para a comunicação. Então, isto, quando a gente estuda informática, dizem que o primeiro desafio da pessoa é diferenciar bits de bytes. Nós podemos transformar tudo em bits para simplificar, porque é a unidade básica, como um tijolo pode ser uma unidade básica de uma casa. Tá certo? Então, eu gostaria de começar pela mobilidade. Aliás, começar pela internet que está aqui, tá certo? Esse quadro ganhou um prêmio nos Estados Unidos por representar o século XXI do ponto de vista tecnológico. Vocês veem uma estrada que está pavimentada com placas de circuito integrado, com uma sinalização que nós estamos familiarizados como símbolo da internet, e lá um futuro nebuloso, tá? Dizem as más línguas que esse é o futuro do Brasil também, tá certo? Outros bolivarianos dizem que é o futuro da América Latina, porque tem uma curva à esquerda lá, né, também nos levando não sei para onde. E o Joelmir Betting, saudoso jornalista e colega nosso, dizia que esse quadro representa uma advertência que ele poria embaixo numa legenda dizendo: não sabemos o que vem pela frente, só esperamos que seja pela frente. Não. Não. É mais ou menos, isso tem muito a ver com os... Não. Agora, o impacto da internet, deixando de lado, digamos assim, o humorismo, é muito grande hoje, tá certo? E eu sou de uma geração que, se pessoalmente não tivesse um envolvimento profissional na tecnologia, eu me sentiria realmente à margem, totalmente obsoleto. Eu tenho 2 netinhos que frequentam a minha casa e são inteiramente ligados em tecnologia, e eu vejo a diferença que é estar ligado, estar ciente do mundo tecnológico como eles, que fazem... Eles têm o outro avô, o avô materno, a quem eles fazem perguntas, e o avô não sabe responder nada. E, por acaso, por eu ser especialista na informação tecnológica, eu respondo, explico para eles e conto uma história. Só que, com a sinceridade das crianças, o mais velho me diz: vô, eu gosto de vir aqui com você porque você explica tudo. O outro vô meu é um panaca, tá certo? Vejam, né, a crueldade, né, perante o avô que não se atualizou e nem quer se atualizar. Talvez não precise mais, né? Ele já se considera aposentado. Né? Bom, a internet é essa rede mundial que cresce de uma maneira impressionante. Vocês têm... no ano que vem, nós vamos quebrar a barreira dos 3 bilhões de usuários no mundo. Em 2019, 5 bilhões. 2023, 7 bilhões, seguindo o ritmo que ela tem seguido na última década. Tá? Isso significa que, pouco mais além de 2023, nós vamos ter a mesma população do mundo, ou a média de 100% de penetração da internet. Tá? Isto modifica muita coisa. Vejam, o cenário dos dados, não? Aquela convergência que eu tinha com vocês vendo os 3 mundos do conteúdo, das telecomunicações e do computador, agora são eu preciso do retorno aqui, por favor. Isto. Eu vou voltar, né, aqui no Big Data. Tá certo? Big Data é uma expressão que foi criada pela IBM há uns 5 anos atrás para mostrar que nós estamos envolvidos nessa, não é maremoto, é tsunami agora, que é muito maior do que o maremoto tradicional de dados, onde vocês têm voz, dados e imagens, tem todos esses elementos muito conhecidos de vocês, como YouTube, Facebook, todas as redes sociais estão aí,
processo de virtualização, armazenamento. Isto faz com que as empresas sejam inundadas e muitas vezes sufocadas, né, ou realmente perdidas neste oceano de informação, né, sem poder separar, retirar delas aquilo que é realmente útil, tá certo? E a tecnologia hoje oferece esse sistema de filtragem de informação. Ninguém sabe filtrar mais informações do que a NSA. NSA, vocês sabem, a National Security Agency. Ela já ouve as conversas da dona Dilma todos os dias, vai continuar ouvindo, né? Principalmente porque nós estamos escancarados para o mundo. Mesmo que colocassem criptografias, talvez essa criptografia não seria suficiente. Nós temos que ter, e faltaria, ao invés da dona Dilma chegar na ONU e dizer, olha, vocês não devem fazer isso, quer dizer, ela dizia simplesmente, há uma regra de diplomacia que nos autoriza a reciprocidade. O Brasil vai se preparar para realmente bisbilhotar a Casa Branca, o Capitólio, o Pentágono, a NASA, tá certo? E vocês não vão dizer nada, tá certo? É espionagem e contra-espionagem, é a resposta que se tem. É claro que eu estou simplificando, mas esse é um problema sério e que a Europa está reclamando, o México está reclamando, mas não vai mudar em nada, tá certo? Nós estamos inundados pelo Big Data e quem tiver capacidade de retirar disso aí, porque imaginam só, bisbilhotaram o meu site e todos os meus e-mails. Eu recebo, em geral, de 1.200 a 1.500 e-mails por dia. 90% é spam. Não sei para que isso pode servir para a NSA, mas desde que eles encontrem uma palavra ali que chame a atenção deles, como eu escrevo sobre o Snowden, né, muitas notícias, quer dizer, provavelmente eles estão interessados em seguir, realmente, o meu site, o meu portal, tá certo? Big Data é importantíssimo, realmente, para as empresas hoje, do ponto de vista do negócio, da administração, para que elas possam realmente trabalhar simultaneamente com dados de várias origens e usar aquilo que realmente é relevante e importante. Vejam o volume de dados produzido no ano passado no mundo, dados novos, quer dizer, 3,1 zettabytes, que se nós convertêssemos numa unidade, né, como os livros que vocês conhecem, um livro de 300 páginas, certo? Isso representaria 420 trilhões de livros. Esse é o conteúdo produzido em um ano e tende a crescer esse volume ano a ano. Provavelmente este ano vão ser produzidos próximo de 4 zettabytes. Né? Zettabyte só tem uma unidade superior, que é o iotabytes, como eu mostrei lá. Né? É como se vocês colocassem a unidade seguidas de 27 zeros, tá certo? Nós não temos muitos nomes. Há uma tendência que vocês começam a ver nas respectivas empresas, que é o Bring Your Own Device, estimulando, no passado era proibido. Você não levava celular, não levava laptop para a empresa. Hoje a empresa estimula que os seus empregados tragam o seu próprio equipamento. Traga o seu equipamento, porque ele vai ser útil, você vai levar tarefas para casa, você vai fazer no trajeto, vai fazer na praia, no hotel, no avião, onde estiver. Isso os jornalistas sabem que eles podem trabalhar hoje em qualquer lugar. Nós não somos talvez a primeira, mas somos aquela que mais utilizou esse sistema e principalmente o conceito de teletrabalho, trabalhar à distância. Nós não trabalhamos só na redação e estamos cada vez menor número de pessoas dentro de uma redação. Estou trabalhando em casa, no hotel, no avião, no estádio de futebol, na praia, onde eu estiver. E esse Bring Your Own Device é um exemplo realmente de toda essa convergência que nós temos aí. As redes sociais já foram devidamente exploradas.
As 3 maiores estão aí, somando 2 bilhões e 500 milhões de usuários no mundo. Esse é o público com quem todos vocês precisam falar, tá certo? Ou podem falar, ou devem falar, tá certo? Por quê? No Facebook, tá certo? O Facebook realmente, ele tem níveis diferentes. Eu faço parte de vários grupos fechados lá dentro. Há um grupo que se chama Jornalistas da Lâmpada, não sei se o Penteado faz parte dele, no Facebook. Não. Você está antenado na internet? Ah, é. Eu sou da época de telefone de manivela, máquina de escrever Olivetti e Telex. Mas é um mundo completamente novo, tá certo? Eu faço, por exemplo, uma distribuição entre os jornalistas no Facebook, nesse grupo. Eu distribuo diariamente o material que a NASA me manda, tá certo? Como eu trabalhei como jornalista dentro da NASA, eu consegui um canal de obter todas as informações que não são secretas, que são científicas, e a cada dia eles têm uma foto do Hubble, ou digamos, uma notícia sobre a estação espacial, sobre uma nave Soyuz russa que foi levar astronautas americanos, etc. E algumas descobertas extraordinárias, tá certo? Sobre buracos negros, galáxias que se fundem, é um negócio extraordinário. E que eu distribuo simplesmente, né, porque tenho esse canal. Tá? Twitter, vocês sabem bem, LinkedIn. O LinkedIn é ótimo porque nos permite conhecer as pessoas, simplesmente. São currículos profissionais que aí estão. Tá certo? Não. Agora, há uma explosão, e eu vou citar alguns dados curiosos. Vocês devem pensar nesse impacto no Brasil. Não estou falando dos Estados Unidos, nem de Coreia, nem da Europa. A primeira observação que eu coloquei aí é que o Brasil é o campeão mundial no número de amigos que os brasileiros têm na internet. Aqueles brasileiros que participam da internet têm uma média de 560 amigos, tá certo? Como o Brasil tem na internet, notem bem, os que estão em banda larga na internet hoje são 90 milhões, tá certo? Cada um deles tem um universo muito importante. O segundo país no mundo, que vem logo depois da gente, veja que diferença está o segundo, não? De 560 para 377. E assim vai embora. A cada segundo são expedidas 100 mil mensagens de Twitter. Tá certo? Enquanto eu li esta frase, vocês imaginam, foram 300 mil mensagens. Né? Enquanto eu fazia essa palestra, são dezenas de milhões. Tá certo? Né? E a cada segundo também são feitas 2 milhões de consultas, né, ao Google. Quando se podia imaginar que a ideia do Google fosse progredir tanto? Né? É o conhecimento humano armazenado ali, tá certo? Essa é a face positiva. Tem a face negativa também, que eles bisbilhotam mais a vida humana do que a NSA, tá certo? Só que eles bisbilhotam com propósitos comerciais, propósitos econômicos. Tá? O que não deve mudar muito a ética, tá certo? Não? Metade da receita do Facebook hoje provém de dispositivos móveis. Aí a mobilidade começa a preocupar ou interessar a vocês todos que vivem um mercado em que vocês não querem perder o cliente potencial que está com o seu dispositivo móvel, tá certo? Se metade da receita vem daquele que verifica ali uma propaganda, um anúncio, uma informação do Facebook e entra na rede e gera receita para o Facebook, e isso é metade, quer dizer, não é um nicho, não é uma fração, tá certo? A cada segundo são postadas 48 horas de vídeo no YouTube. Como é que se pode armazenar? E eles vão armazenando.
é uma coisa que parece que não tem fim. E daí surgiu a ideia da computação em nuvem. Hoje eu consegui catalogar, eu que gosto de violino, eu consegui catalogar os melhores concertos de violino lá no YouTube. Às vezes a qualidade sonora não é boa porque a compressão em MP3 foi mal feita. Mas eu consigo ouvir pela internet, notem bem, 280 emissoras de rádio que só tocam música clássica. E algumas delas, como a BBC de Londres, com 320 kilobits por segundo, o que é de altíssima fidelidade. Coloco o som, injeto no sistema de alta fidelidade, eu tenho um concerto em casa, muitas vezes combinado com um telão de alta definição, e é uma das coisas, isso gratuitamente distribuído para o mundo. Isso é só baixar o iTunes, de graça, vocês podem chegar lá. Agora, vejam a expansão do celular no Brasil. Quando eu olho isso aqui, eu penso, será que existe alguém que seriamente pode condenar a privatização das telecomunicações no Brasil? Hoje veio uma notícia interessante. Todos os orelhões vão ser retirados, porque eles são um símbolo do passado e ninguém precisa de orelhão. Nós temos no país 270 milhões, olhem lá o número, vamos chegar ao final do ano com 290 milhões de celulares em serviço. Isso significa que nós temos muito mais telefones do que a população do país. E, no entanto, eu me lembro, o dia da privatização, não sei se você acompanhou, Penteado, eu e o Aldemar Altieri transmitimos durante 12 horas o leilão, tá certo? Pela Rádio Eldorado, tá certo? E havia gente, não, um absurdo, estão entregando o Brasil, tá certo? Era um Brasil que era nosso, mas não tinha telefone, tá certo? Tinha orelhão quando funcionava, quando não era depredado. O problema não é de um nacionalismo retrógrado. O problema é nós temos avançar sempre com a participação, tá certo? E aí, vejam os celulares no mundo. No ano que vem, vocês olhem lá, por exemplo, o que está acontecendo com 2013. O final deste ano, o número de celulares em serviço atinge 6,4 bilhões. A população do mundo hoje passa um pouco de 7 bilhões. O percentual é de mais de 90% da população do mundo. A partir do ano que vem, será mais de 100%. Tá? Então, ele se expandiu, se universalizou. Isso não significa que cada habitante da Terra tenha um celular, evidentemente. Né? Há muitos que não têm celular, porque, por várias razões, ou estão numa selva na África, numa selva na Amazônia, ou num lugar onde não há cobertura, ou por deficiência física, ou até por deficiência econômica. Um dado que as Nações Unidas divulgaram e que é estarrecedor é de que há mais celulares em serviço no mundo do que usuários de escovas de dentes, tá certo? Isso é triste, tá certo? Na verdade, porque existe muita gente, o impacto, o celular não trouxe saúde, evidentemente. Trouxe muitas outras vantagens do ponto de vista da informação, até do conhecimento e até da produtividade. Mas ele precisa ser complementado com muitas outras coisas. Vejam, a posição do Brasil no mundo é de destaque, quer dizer, o Brasil é o quarto mercado de celulares do mundo, quer dizer, vejam só, dos 4 primeiros, só os Estados Unidos são um país desenvolvido, os 3 outros são emergentes, China, Índia e Brasil. Depois vem Indonésia e Rússia, também emergentes, tá? E depois o Japão, um desenvolvido. É claro
que aqui o celular mudou a realidade completa do comportamento brasileiro, da população. Vejam os dispositivos. Agora, vejam o que vai acontecer, né? Nós tivemos hoje um primeiro contato com a internet das coisas. O que vai acontecer com o número de dispositivos que estarão conectados em 2025, segundo a pesquisa do Gartner? Nós teremos, no mínimo, 30 bilhões de objetos conectados. Há uma outra consultoria que acha que vai ser muitas vezes mais. Esse número é o mais modesto de todos. Eu preferi. 15 bilhões serão smart machines, máquinas inteligentes. Os robôs não são mais robôs como nós tínhamos no século XX, não. Eletromecânicos, hoje eles são robôs com visão artificial, com sensores, notem bem, que estão ligados ao GPS, à internet, e eles têm vários procedimentos de inteligência artificial, tá certo? E não precisa ser humanoide, não precisa ter o aspecto humano, não. Tá certo? Eles serão, talvez, a maior das máquinas inteligentes, mas nós teremos nanorobôs, ou nanobots em inglês, que vão ser injetados na circulação das pessoas, que vão remover colesterol, vão matar vírus, matar micróbios e vão permitir um aumento da duração da vida humana. No final deste século, as crianças que nascerem na última década chegarão a 200 anos. Eu não sei se isso é bom ou não. Eu sei que para as companhias de seguro é um desastre, principalmente, né, para os fundos de pensão. Não há fundo de pensão que resista a um público, né, de 200 anos, tá certo? E há Ray Kurzweil, é um professor visionário que fundou uma universidade chamada Universidade da Singularidade. Ela está na Califórnia e tem uma filial em São Paulo. Tá? A singularidade é o uso de todas essas tecnologias para mudar a vida biológica e a vida humana. Tá certo? E ele diz que no próximo século o homem se tornará imortal. Tá certo? Você vai trocar tudo. O meu médico, por exemplo, fez a operação da minha bexiga, da minha próstata, e ele falou, vamos terminar o resto? Eu falei, ainda não. Está funcionando, tá certo? E ele tem solução para tudo. Né? E existem próteses. Eu fiz uma prótese aqui, coloquei um pilha de platina no pé, por isso que eu precisei do auxílio simpático da recepcionista da moça. Tá? A minha velhice ainda não é tanto. Eu completei só 81 anos em agosto, tá certo? Acho que ainda consigo trabalhar bastante. Eu nasci em 1932, como Alberto Dines, como Ziraldo, né? Então nós somos a geração de 32. Né? Muita gente, jornalistas da mesma época, se aposentaram. E eu só estou aqui porque existe a tecnologia, tá certo? Não só como conteúdo da minha profissão, como também a medicina e os recursos que nós temos aí. Tá? Nós vamos ter máquinas inteligentes, os celulares e os smartphones serão 15 bilhões no mundo, e serão 6 bilhões de tablets e notebooks, tá certo? Ou sucessores deles. Né? Isso. E por último, para nós fecharmos, vocês não podem esquecer a nuvem, tá certo? Foi uma boa. Hoje, uma das melhores coisas em informática, no passado, o fulano tem a cabeça nas nuvens, era uma coisa negativa. Hoje é muito positivo. Vocês têm que ter. Tá? Tenho a cabeça e tenho todos os conhecimentos que estiverem na nuvem. Tá? Eu tenho, em música MP3 de boa qualidade, eu tenho 17 mil músicas na nuvem, tá? Que eu ouço no meu iPod, aliás, no meu iPhone, ou num smartphone de outra marca também, em qualquer lugar do mundo.
Eu estava, durante o almoço, ouvindo aquela música, bah, 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 junto com o ruído das pessoas. Eu disse, qual é o prazer que se tem no Brasil e em vários lugares do mundo se colocar músicas, ambientes que só irritam, não. Quando eu amo tanto o silêncio, tá certo? E uma das melhores coisas que inventaram em tecnologia foi o botão para desligar. Se nós pudéssemos desligar o Galvão Bueno, por exemplo, seria ótimo, tá certo, né? É claro que, não, isso é o mais inocente deles que eu tenho. Né? Há outros mais que eu nem vou dizer para não distorcer o caráter da nossa apresentação. Mas a nuvem, né, há um projeto que se chama, o projeto deram um nome bonito, de ultravioleta. Não sei se vocês conhecem, mas eu sou consumidor. Cheguei nos Estados Unidos, o cara disse assim, o senhor já conhece o ultravioleta? Eu disse, eu sou o primeiro jornalista do Brasil que escreveu sobre ele. Tá certo? O senhor quer comprar pelo ultravioleta? Quero. Pegou um Blu-ray lindo, Blu-ray 3D, falou, você não precisa levar lá para o Brasil. Eu vou te dar um código, e esse código fica na nuvem e você fica no seu computador. Quando você quer ver, você liga, simplesmente põe esse chip lá e você vê em qualquer lugar do mundo, você vai ver o conteúdo, o que era avatar em 3D, coisa desse tipo. Né? Você não precisa levar fisicamente o produto. Todo o conteúdo digital está na nuvem. CDs, DVDs, Blu-rays, livros, tá certo? Programas de computador, softwares, aplicativos, que esse é o comércio eletrônico mais avançado que nós temos. Muito obrigado para vocês. Só para pôr um pouco de contraponto nisso que o Etevaldo falou, numa noite de inverno em Dortmund, em 1979, eu elenquei as 5 grandes invenções da humanidade. Eram a pílula anticoncepcional, porque tinha colocado a mulher no mercado de trabalho. O Engove, porque fazia todo mundo trabalhar na segunda-feira até quando o Corinthians perdia jogo. O hambúrguer, porque fazia lixo virar comida. A televisão a cores, porque a televisão branco e preto era tão boa que a televisão a cores era absolutamente surpreendente. E quinto, não tinha o quinto. Quer dizer, eram 4 grandes invenções. Se vocês pegarem o que o Etevaldo falou hoje, tudo que eu pensei em 1979 não serve nem para a história da carochinha. Tirando o hambúrguer, que continua alimentando todo mundo que usa a rede, o resto não serve para absolutamente nada. Eu lembro uma vez, eu era diretor da HDI, então Hannover Internacional, nós éramos sócios do Paulo Marracini na GF Brasil. E o Faber, que era o diretor alemão nosso, chegou com uma máquina de fax e olhou e disse, isto é o futuro. E o Paulo Marracini olhou e disse, no Brasil não vai funcionar, na nossa linha telefônica vai ter tanto barulho que a mensagem não vai chegar do outro lado. Quem é que usa fax hoje em dia? Tirando companhia telefone celular, quando você quer cancelar o plano que pede para você passar por fax, ninguém usa. Então, isso tem, evidentemente, um impacto absolutamente astronômico. Nós estamos diante de uma realidade completamente nova, o mundo mudou. Se vocês pensarem em 1962, 1963, Brasília não existia, você não podia ir de automóvel de São Paulo a Belém do Pará, porque não tinha estrada, você mal e mal chegava de São Paulo a Campo Grande, você não conseguia de Uberaba a Belo Horizonte, porque não tinha estrada. E nesses 50 anos, o mundo é isso que o Etevaldo contou, e é o começo de uma gigantesca revolução que nós não sabemos qual é. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de cada um de vocês, começando pela ponta, o que a gente pode esperar no universo de seguro, principalmente na distribuição de um produto como seguro, tendo essa ferramenta à disposição. Alô, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a CNSEG pela iniciativa e principalmente pelo tema. Acho que é muito propício pelo momento, até pelo que vem acontecido nos últimos anos, com relação ao avanço nos canais digitais.
as regulamentações recentes e daqui para frente temos que pensar como que a gente vai trabalhar essa nova realidade, né? Eu antes de ir direto à pergunta, eu gostaria de trazer uma reflexão. Eu estava participando recentemente de uma entrevista para entrar numa empresa, e aí o presidente da empresa falou para mim se eu já não era muito velho para estar coordenando uma área de canais digitais, por exemplo. E aí, engraçado que na mesma hora me veio um pensamento do meu filho, que tinha na ocasião um ano e 2 meses. E aí eu aprendi com ele uma funcionalidade no iPad, que ele navegando, acessando um aplicativo, ele me mostrou que você poderia fechar um aplicativo do iPad fazendo assim. Eu falei, gente, se eu posso aprender alguma coisa com um bebê de 1 ano, é porque realmente esse mundo digital ele está caminhando de uma forma muito forte, intuitiva, e que nós temos muito a aprender. Então, não tem verdade absoluta para esse segmento de canais digitais. Nós somos todos uns aprendizes o tempo todo, né? Trazendo um pouquinho a realidade internacional, e aí já no mercado seguro, a gente tem hoje algumas situações do tipo, a Inglaterra já com 50% da sua produção de seguro sendo vendida pelo meio digital para seguro de automóvel. No caso da Holanda, a gente já tem 30%, a gente tem a Espanha com 17%, e isso falando de seguro de automóvel, né? E aí, eu estudando um pouco esse mercado, o que eu identifiquei? Foi preciso muito investimento em mídia para que esses países conseguissem avançar bastante na comercialização de seguro de auto. Só que o seguro de auto, as pessoas acordam pensando que tem que fazer o seguro do carro. Então, você fazer uma distribuição de um seguro de automóvel pelo meio digital, ele é mais fácil. Ele é mais fácil de você se comparar, se você fizer uma comparação com outros produtos. Por exemplo, um seguro de vida. Seguro de vida, muita gente não sabe nem a necessidade da importância de se fazer um seguro de vida. Então, como é que você vai lidar com essa situação no mundo digital? Então, você tem que preparar o seu ambiente digital para primeiro sensibilizar essa pessoa da importância do que é um seguro de vida, e aí, depois que você sensibilizou essa pessoa, você passa para um segundo momento, que é mostrar para ela o produto, a necessidade que é importante para ela, que não é a mesma que é para uma outra pessoa. Então, no caso do seguro de vida, é muito mais complicado. Eu agora estou numa seguradora de vida e entendo que isso é um grande desafio, levar o canal digital para esse segmento. Bom, mas aí eu penso o seguinte, assim, o nosso tema aqui é canal digital, né? E canal digital, na minha visão, para o mercado segurador, não deveria ser exclusivamente canal digital, porque tem todo um entorno de integração de canais que passa por você estudar a sua base, estudar uma base de um parceiro, segmentar, saber que produto ideal você vai oferecer para esse cliente. Você define o seu produto, você monta uma estratégia, você envolve o canal tradicional, você utiliza as mídias digitais para sensibilizar o seu público e otimizar o esforço do canal tradicional. Porque aí, quando o canal tradicional entrar para fazer a oferta, ele já vai numa pessoa que está interessada. O canal tradicional não vai usar o esforço dele para contactar bases de clientes, para entrar em contato. Na verdade, quando você integra isso tudo, um canal tradicional, um telemarketing, um canal digital, e coloca essas coisas girando, um se interlaçando com o outro, aí eu acho que é um caminho interessante e, assim, cabe a nós. Eu gostei dessa ideia que vocês tiveram, porque nós somos o mercado, né? Então, nós temos que partir para esse movimento, essa é a minha visão. Por último, eu gostaria só de comentar
que está tendo um movimento muito forte também no mercado de corretoras online, comparadores, provedores de leads, e as seguradoras também estão desenvolvendo as suas lojas online, né? Então, cabe no mercado segurador agora também ter a sua área especializada. Eu estou pensando no meu futuro também, tá, gente? Mas, sendo bem franco com vocês, cabe o momento agora do mercado segurador ter, sim, a sua área especializada, seja em marketing direto, marketing digital, canais digitais, comércio eletrônico. Cada seguradora vai decidir o nome que vai dar para essa área. Mas para pensar no que está acontecendo nesse mundo digital, tem que ter uma área que pense como é que é a cabeça do Google. Tem que saber que o Google está mudando o seu algoritmo e que está dando valor agora para a gestão de conteúdos novos. Isso é uma coisa importante para o Google hoje. Então, quando você vai fazer um anúncio num link patrocinado e vai fazer um direcionamento para a sua loja online, isso tem que ser uma estratégia de um especialista. Então, acho que isso tem que permear o mercado segurador. E aí, por último... Desculpe. Eu, infelizmente, tenho um tempo extremamente rígido pelas pessoas que estão aqui. Eu te pediria para terminar e, em seguida, passar, porque senão nós não vamos sair. Desculpa que eu me apaixonei pelo tema, peço desculpa a todas, mas é porque realmente é um tema motivante. Eu passo a palavra. Por favor. Bom, boa tarde a todos. O firewall aqui não deixou de continuar, isso é o bloqueio digital que a gente vive, né? O time is money, e eu acho que isso é importante. E eu acho bacana você ver um evento de seguros, né? Até porque seguros nasce do papel, né? E a gente falar da era digital é importante, porque, na verdade, não são as empresas que são digitais, né? Na verdade, hoje o consumidor é digital. O consumidor hoje, na verdade, ele aprendeu, mesmo não tendo frequentado escolas, né? Mas, na verdade, a gente aprendeu porque o brasileiro tem o dom e a capacidade do autoaprendizado inacreditável, principalmente para as coisas não importantes, né? Então, quando eu te vê que a quantidade de amigos, né? Deve ser, São Paulo, por exemplo, as pessoas têm muitos amigos pelo Facebook por causa do trânsito, né? As pessoas não conseguem se chegar próximo, né? Então, eu acho que isso aproxima, né, e junta as pessoas, junto às organizações. Mas tem alguns dados importantes, o Ibope fez uma pesquisa, para vocês terem uma ideia hoje, o Brasil, comparando com o mundo, as pessoas usam mais celulares, enquanto o mundo usa 49 minutos, o brasileiro usa 59 minutos de celular. Portanto, o celular a ligação hoje não é o maior objeto do consumidor, né? Ele usa 89 minutos do tempo que ele tem um aparelho num tablet ou num smartphone. Porque, na verdade, ele está contribuindo para esse mundo digital com as suas opiniões, né? Com os seus pensamentos, com as suas vontades e com o seu gosto. Cabe a nós, né, seguradores de mercado seguro, compreender esses dados, né? E fazer com que a gente consiga ter produtos e preços mais direcionados para esse consumidor. Estou falando do seu filho de 1 ano, até porque talvez ele compre um seguro de uma forma diferente, mas eu estou falando do consumidor que está hoje pela rua, né? E eu acho que é importante a gente ter essa visão, e as empresas têm que estar preocupadas com isso, para que a gente consiga oferecer e evoluir cada vez no mercado, né? O mercado, a discussão se a venda é digital ou não é digital, se o consumo é digital ou não é digital, isso é importante, só que ele não é preponderante. O mais importante de tudo é que a gente tem que ter estratégias que nos levem a um serviço e a um produto que atendam aos desejos do cliente presente e futuro, que vão ser muito mais exigentes e muito mais criteriosos. E essa tecnologia e essa mobilidade, e quando a gente fala do nosso negócio, ela tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é tudo isso que eu acabei de dizer, toda a informação rápida. O lado ruim, no ramo de automóvel, por exemplo, hoje já 13% das batidas são por causa que a pessoa está com o celular. Ou seja, e a batida traseira, que a culpa é que quem está dirigindo. Então, o celular também hoje, ele passa a ser um elemento que lhe influencia o risco. No caso de saúde, por exemplo, o maior médico que se tem hoje, de todas as seguradoras e operadoras, é o Dr. Google, né? Porque quando você vai no médico, ele pega o exame,
Você abre o seu exame, você google lá o que você tem, ele vai te dar todas as respostas. Então, na verdade, as pessoas não fazem mais consulta no médico, elas trocam informação com o médico, né? Elas já levam os exames que elas querem fazer, inclusive elas indicam qual a cirurgia, por exemplo, um pino no joelho, né? Talvez o senhor, tecnologia, doutor, acho que o senhor pode colocar um pino no meu joelho, né? Isto é tecnologia. Do lado das empresas, e aí um pouco da parte de segurança, que é uma coisa que me preocupa muito, né? Eu acho que as companhias têm que investir na segurança da informação, porque no passado a gente tinha dados, né? Cada seguradora monta o seu dado, junta, faz uma combinação probabilística, binária, gera uma informação. Ela tem que proteger essa informação. Então, para vocês terem uma ideia, na Sul-América a gente recebeu no mês de setembro 96 milhões de e-mails, de mensagens. Dessas 96 mensagens, só 5 milhões e meio foram aceitas. Ou seja, 92 milhões não foram aceitas. Não necessariamente eram spam, não necessariamente porque era uma evasão, mas porque, por algum critério de proteção da empresa, a gente tem que fazer essa proteção por uma forma de você ter isto com a maneira de você não abrir ou por uma evasão ou por algum tipo de coisa. De contrapartida, o que o cliente quer é chegar à meia-noite, 1h da manhã, 2h, entrar num site de uma seguradora, conhecer um produto e, naquele momento, comprar o produto ou pedir para alguém entre em contato. Então, eu acho que a grande estratégia dessa relação seguradora com o mercado de seguros é a gente estabelecer quais são os limites e quais são os canais que a gente realmente quer oferecer para o nosso cliente. Então, é por isso que, quando eu participo de um painel onde que a gente tem esse tipo de informação, quando eu vejo uma plateia ouvindo isto, né, que talvez 5, 6 anos atrás, ou 10 anos atrás, não acontecesse, é o estímulo que dá para que a gente seja, no futuro, uma empresa, uma seguradora muito melhor do que nós somos hoje. Obrigado. Bem, obrigado pela oportunidade da participação. Refletindo sobre o painel, eu estava pensando na vida real, né? Porque, na realidade, hoje, o mundo digital, ele, de alguma forma, tem que ser entendido pelo offline, o online tem que ser entendido pelo offline, né? E eu estava imaginando, já que o assunto é canal digital e distribuição, como é que acontece no mundo offline em experiências pessoais, né? Quando você vai trocar pneu, pelo menos era assim antigamente, você chegava numa loja para trocar o pneu, o sujeito ia arrumar um jeito de vender um amortecedor e o escapamento, né? Porque dali decorria um comportamento de uma pessoa que veio procurar um serviço ligado ali a carro. E no mundo digital, né, quando você pensa em Big Data, pensa no que o Google está fazendo e tudo mais, quando ele pega o seu padrão de pesquisa e começa a te oferecer coisas, é mais ou menos isso. Na realidade, essas informações todas estão se valendo, estão sendo utilizadas para poder oferecer alternativa de serviço, atender uma determinada necessidade das pessoas, né? E aí, quando a gente examina os dados, né, que podia, de alguma forma, balizar a nossa discussão, por exemplo, do e-commerce no Brasil, que fatura esse ano, segundo dados de mercado, 28 bilhões de reais, né? Que tem 8 milhões de novos entrantes consumindo via e-commerce. Quando você pega o dado do sistema financeiro, onde 39% das transações financeiras são executadas por meio de internet, das quais 8% são de movimentação financeira mesmo, a pessoa se utilizando aquilo para fazer negócio. Então, nós já temos um contingente de pessoas e de usuários que estão afeitos à questão da internet. Agora, onde é que está a questão para se fazer negócio, na minha visão? É entender o comportamento dessa pessoa. Porque essa pessoa, muitas vezes, como eu faço, né, essa semana eu estava fazendo, ou seja, muitas vezes eu entro na internet para buscar uma informação e depois eu vou no mundo real comprar. Muitas vezes eu entro no decolar.com para ver a cotação de passagem, mas depois eu pego e ligo no call center da empresa aérea que está com melhor preço.
Então, esse usuário, ele está se valendo de vários canais. Ele tá se valendo do canal digital, mas, ao mesmo tempo, ele está se valendo do canal real, porque ele é um só, na realidade. Ele não é um ser digital tão somente, ele é uma pessoa que quer se relacionar com o mundo de diversas formas e o mundo está lhe dando essas alternativas. Então, acho que o desafio para nós, de fato, é alavancar, entender esse comportamento para alavancar negócio. Pegando a nossa experiência particular lá na Brasilcap, né? Nós temos o segmento digital ainda muito pequeno. Os negócios que nós fazemos no canal digital, perto do faturamento da empresa, que faturou no primeiro semestre 3 bilhões de reais, ele é muito pequeno, é inexpressivo, né? Mas o cliente que entra pela internet, ele tem uma fidelidade medida por probabilidade de saída 20% maior, depois de 24 meses consumindo ali o título de capitalização. Por quê? Porque na internet ele se informa. Na internet hoje, por enquanto, é um público que tem um nível de formação, de escolaridade maior. Então, é muito importante isso. Embora a gente ainda tenha pouco volume de transações, negócios sendo feito na internet, tem muito acontecendo de busca de informação para fazer negócio, inclusive no mundo real, porque as pessoas estão pesquisando, estão buscando informação. Então, eu acho que a oportunidade, eu acho que a mensagem é que as oportunidades são muito grandes, porque a tecnologia está à disposição, as pessoas estão utilizando, ainda é pequeno, mas em termos de negócio, principalmente agora mais recentemente, por meio do celular, é onde a gente observa mais crescimento, né? As pessoas, de fato, se valendo disso para poder aproveitar seu tempo, aproveitar o fato de que você consegue acessar a informação para poder se servir daquilo que a tecnologia coloca à disposição, né? Então, acho que é provocação que esse mundo todo está fazendo para a gente e que vai exigir, e aí, Etevaldo, eu já vi você falando disso e eu estou plenamente de acordo, que ao mesmo tempo que o usuário ele quer simplicidade, porque ele é preguiçoso, ele quer estar com a informação à mão, a tempo e a hora, e assim mesmo a tecnologia favorece isso, isso traz muito mais complexidade para o nosso negócio. Obrigado. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Agradeço ao CNSEG o convite. E nós temos um desafio futuro a encarar. E é inexorável esse desafio, que é a presença de todo esse mundo que o Etevaldo mostrou na sua apresentação e que muitas vezes nós, seguradores e corretores de seguros, insistimos em não banir do nosso mindset ou dos nossos paradigmas. Por muitas vezes ignoramos essa realidade, que o mercado financeiro brasileiro cresceu poderosamente em cima da tecnologia nos últimos anos. O nosso cliente ele não é hipossuficiente em utilização digital ou transação eletrônica e por muitas vezes a gente não lembra de alguns detalhes importantes para o nosso negócio. E esse caminho é sem volta, seja pela publicação das 294 de 6 de setembro, que introduz a utilização dos meios remotos dos nossos negócios, seja pela necessidade do barateamento da operação que se dá através da utilização intensiva de tecnologia, seja pela necessidade até mesmo de sustentabilidade, de eliminarmos a derrubada de alguns milhares de árvores que fazemos por ano, por termos uma série de apólices e contrações e condições gerais ainda em papel. Isso tudo nos leva, e tenho um amigo aqui nessa sala que me diz que exemplo é muito perigoso, mas eu vou usar 2 exemplos para fazer uma provocação sobre esse tema. A Linha Life Insurance Market Research Association, em 2010, levou o Terry Jones, da Travelocity, para fazer uma palestra sobre a utilização de tecnologia no mundo de viagens. A Travelocity é a 2ª agência online americana, a 6ª agência de turismo no mercado americano.
E ele mostra, numa determinada hora, que várias agências de turismo tradicionais foram morrendo no decorrer de 1996 a 2010. E mostra um outro gráfico que várias agências de turismo foram aumentando a sua rentabilidade com a prestação de serviços, com a prestação de consultoria e com a prestação de pacotes de turismo para aquele que não estava preocupado em comparar comodidade, conveniência e preço. Então, nós não temos como deixar de encarar essa realidade de que nós vamos ter corretores de seguros, seguradoras especializadas em determinados ramos de serviços e vamos ter aquele cliente que quer comprar comodidade, conveniência e preço. E um outro exemplo, bem próximo nosso, é do Alexandre Mantovani, que é diretor do Corretor do Futuro do Sincor de São Paulo, uma corretora média de Santos, que vem utilizando cada vez mais tecnologia como ferramenta nos seus negócios. Seja através de lembrar por SMS do vencimento da apólice de seguro, seja através de mandar de forma digitalizada documentações de segunda via para os seus clientes e, de uma forma muito consciente e muito consistente, vem levantando a bandeira de que se pode construir uma forma de relacionamento diferenciada, que é onde a tecnologia entra muito no lado do relacionamento, encurtando distâncias entre corretor, entre segurados, entre estipulantes, entre reguladores e entre até mesmo o público de uma maneira geral. Definir se vai ser ferramenta é um passo inexorável. Ela será ferramenta. Ele já é ferramenta para input de emissão de apólices, ele já é ferramenta para a emissão de várias apólices, seja dentro de capitalização ou de apólice de seguro de uma maneira normal, e ele poderá ser canal. Quem vai definir se, no futuro, nós vamos ter a internet, meios digitais ou qualquer outro meio tecnológico como preferência do segurado, como preferência dos nossos públicos, não serão somente seguradores e corretores. Será exatamente o cliente. E ele deverá ser municiado de meios que façam ter não só o entendimento do funcionamento dessa nova tecnologia, como principalmente da nova forma de oferecimento dos produtos e de relacionamento desses produtos com esse público, trazendo uma maior transparência, trazendo uma maior comodidade e trazendo uma fronteira final que faltava para sedimentar de vez o mercado de uma forma bem clara e bem sólida dentro da economia nacional. Bom, fazendo um resumo absolutamente claro de tudo que foi falado, comigo ou semigo, nós acabemos fundo. Porque haja o que haja, ainda que não hajando hoje, amanhã arará. Arará. Vocês não tenham dúvida que arará. Eu entendi muito pouco do que foi dito, mas estou convencido que vou precisar entender muito mais se eu não quiser ser ultrapassado muito rapidamente, não porque o conhecimento saia, mas porque a ferramenta para o uso desse conhecimento mudou radicalmente, e certo é o Edivaldo, que tem um monte de amigo, começando pela NASA. Eu mal e mal tenho amigo na rua 25 de março, então a coisa é complicada. Mas está certo ele, e nós que mexemos com seguro de uma forma ou de outra, como segurador, como corretor, como prestador de serviço, como ressegurador, vamos precisar cada vez mais dessas ferramentas. Foi muito bem colocado agora no final a questão de como é que essa ferramenta vai ser usada. Eu acho que isso é uma decisão empresarial. Cada companhia vai ter um desenho, uma vai dizer eu vou vender com corretor, outra vai dizer eu vou vender com informática, mas que todas vão usar essa ferramenta e já usam hoje. Não tem ninguém que não faça uma regulação de seguro de automóvel, de sinistro de automóvel sem informática. Isso vai se transformar cada vez mais numa
num diferencial de custo, num diferencial de preço. Então, eu não tenho resposta para absolutamente nada, porque eu volto a insistir, eu preferia a época do Telex, que às 6 da tarde eu saía do escritório e ia beber chopp com o Paulo Marracini. Hoje em dia, está todo mundo viciado nessas maquininhas, quer dizer, o avião ainda nem pousou, já tem um energúmeno do seu lado, tirando o telefone dele e ligando escondido da aeromoça, né? Porque ele é esperto, tem outro que põe o caderno em cima para a aeromoça não ver que quando o avião vai decolar, aquele negócio continua ligado. Depois morre 200 pessoas porque o avião bate no muro e ninguém sabe por quê. Quer dizer, mas é isso, quer dizer, hoje em dia nós temos o viciado em informática, como nós temos viciado em cocaína, como nós temos viciado em álcool, como nós temos viciado em cigarro. Vai ser um campo para psicanalista e para psicólogo ficar rico. Como desviciar o camarada viciado nisso. Mas eu queria dar a última palavra para o Edivaldo, para encerrar a palestra para o Edivaldo Siqueira, porque eu fiquei serissimamente impressionado com tudo que foi falado aqui. Muito obrigado a vocês todos. Edivaldo, o encerramento é seu. Só me resta dizer, utilizemos a tecnologia com toda a criatividade, com todo o senso humano, com todo o senso ético, porque realmente nós temos ferramentas para tudo isso. E a coisa mais importante que ocorre é a disponibilidade da informação e do conhecimento hoje, em qualquer lugar, com mobilidade, com redes, com nuvens, né, com a internet. Quer dizer, nós vivemos, neste início do século XXI, a maior revolução tecnológica da história da humanidade, sem dúvida nenhuma. É só imaginar que a cada ano dobra o volume de informações disponíveis. E isso cria um desafio de um lado, mas traz milhões de oportunidades. E o exemplo dos comentários de vocês todos é que nós temos que canalizar, né, a tecnologia correta, com a estratégia correta, né, e não pensar que ela milagrosamente vai resolver os problemas. Não é ela que vai dar mais saúde, mais educação para o país, não, se nós não tivermos uma metodologia, uma seriedade, até a prioridade, as questões que devem ter prioridade. Eu, embora esteja mergulhado na tecnologia, eu não perco as minhas raízes de humanismo que eu acho que tem que ter. Até porque fui professor na USP durante cerca de 20 anos, tá certo? E uma das coisas que eu acho extraordinária, realmente, é a educação presencial. Embora hoje a educação à distância tem feito, eu soube na semana passada que Harvard tem 2 milhões de alunos à distância agora, tá certo? Eu estou estudando ciência da computação da minha casa, pela minha internet, a 40 megabits, estudando em Harvard. Vou ter a oportunidade de fazer um exame presencial. Se eu não for aprovado, eu não tenho nenhum certificado, nada, eu tenho que continuar. Mas era um dos sonhos que a vida não me permitiu estudar lá. Agora, imaginem, nós falamos de milhões de pessoas, isso no mundo inteiro e gratuitamente. Isso é uma revolução extraordinária. Muito obrigado a vocês todos e a todos os participantes daqui. Muito obrigado a todos. Está encerrado o painel.